Bom dia, doutora Zoélia, Silvana, Ana Paula e Liana. Eu e Murata estamos muito honrados em recebê-las aqui, essa família ilustre da nossa Associação Goiana do Ministério Público. E nós vamos, nessa manhã, prestar uma homenagem singela a todas as mães associadas e resolvemos destacar algumas mães especiais do Ministério Público, da AGMP, e suas filhas. E o quadro chama-se De Mãe para Filhos, e no caso hoje, De Mãe para Filhas. Doutora Zoélia, a senhora esteve no Ministério Público até junho do ano passado. Teve uma trajetória brilhante, uma trajetória que honrou o Ministério Público e uma trajetória de referência para todas nós, para todos nós, mas especialmente para nós mulheres e para suas filhas. Nós gostaríamos que a senhora contasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória, especialmente o motivo pelo qual a senhora decidiu ser promotora de justiça. Inicialmente, eu quero agradecer, pelo convite e agradecer primeiro a Deus, pela oportunidade, pelo privilégio de integrar o Ministério Público do Estado de Goiás em uma fase muito difícil da minha vida. Eu havia ficado viúva recentemente e tinha 3 crianças, 3 filhas mulheres de 10, 8 e 6 anos para criar. Naquela oportunidade eu estava desempregada quando resolvi fazer o concurso do Ministério Público. Então, eu acho que foi um privilégio muito grande, como eu já falei inicialmente, É uma oportunidade, um recomeço para tentar ajudar na realização da justiça. Agora, eu acho que o que fez com que minhas filhas escolhessem a mesma profissão, talvez tenha sido a minha alegria pela oportunidade de recomeço, que eu sempre transmitia para elas, a minha dedicação, o meu comprometimento com o trabalho, com muita dedicação, que eu sempre viajava e passava muito tempo nas comarcas e tentava conciliar, quer dizer, não prejudicar a minha presença na vida delas. Então foi uma luta muito grande, mas sempre acompanhada com as bênçãos de Deus, que por onde eu passava ele colocava pessoas para me dar apoio, pessoas para me ajudar. Deus põe anjos nas nossas vidas, Ele colocou anjos na minha vida, em todas as comarcas que eu passei, e eu toda a vida fui muito abençoada e protegida por Deus. E como que a senhora fazia, doutora, para compatibilizar a criação das meninas e a trajetória no interior? A senhora tinha alguém em especial que ajudava na educação das meninas? Eu tive um apoio muito grande da família, principalmente do meu esposo. Que quando eu fui aprovada no Ministério Público, eu falei, eu advogava, comecei a advogar aqui em Goiânia, Porque ele advogava e eu tentei assumir, o trabalho dele, o escritório que ele tinha. Então, eu falei que ia levar minhas filhas para o interior, fui para Alvorada do Norte, a 460 quilômetros daqui.
de Goiânia. Eu ia para a comarca. Toda segunda-feira cedo eu estava lá. Até sexta-feira eu saía de lá 11 horas à noite. Trabalhei muito. E sempre com a colaboração, principalmente da minha sogra, Eulina Gonçalves Vieira. E quando eu falei que ia levar minhas filhas para o interior, ela, muito emocionada, falou que ela já havia perdido o filho dela recentemente e que ela não aguentaria ficar sem as netas. E essa foi a maior razão das meninas terem ficado aqui. Senão, elas teriam ido comigo para o interior. Eu ficava indo e voltando. Todos os finais de semana, não passei um final de semana longe delas, durante o tempo que eu estava no interior, e sempre procurando, ajudando, a orientar, com a família toda dando apoio. E foi assim que aconteceu. Uma história de luta, né, doutora? Uma história de luta, mas, acima de tudo, de agradecimento a Deus. E muito abençoada. Pela oportunidade, pelas bênçãos que eu sempre recebi. Pelo apoio de todos que eu encontrei nas comarcas, os juízes, as colegas, todas me deram apoio. E também a convivência, né, que eu tive aqui em Goiânia com todos os colegas, o amor humano que eu sempre recebi. Então foi um engrandecimento muito grande em todos os sentidos da minha vida. E a senhora ficou quanto tempo no interior, doutora Zoélia? Quase 8 anos fora de Goiânia. Fora de Goiânia, com elas pequenas, depois adolescentes. Isso. A senhora veio para Goiânia, elas já eram adolescentes, né, todas? Sim, já adolescentes, mas não, no início, né, da adolescência. Foi. Nós continuamos a luta juntas, né, nas escolas, e aí eu assumi tudo. A minha sogra falou que só me entregava as meninas se eu mudasse para um apartamento. E na casa que eu morava, ela não confiava de deixar as meninas. Então, aí eu mudei para um apartamento, minhas filhas foram ficar comigo e nós continuamos na luta. Elas sempre estudiosas, sempre compreensivas, umas guerreiras. Tá? Eu atribuo o ingresso delas no Ministério Público ao mérito delas, que mesmo perdendo o pai tão novas, elas seguiram na luta, elas não desviaram em nenhum momento e até hoje elas estão crescendo, fazendo bem para a sociedade, trabalham muito bem, graças a Deus. E eu acho que foi essa dedicação que leva a gente para frente. E esse exemplo que elas tiveram da senhora também, né? Um exemplo de luta, um exemplo de dedicação, um exemplo de perseverança, de coragem. Eu nunca desviei de tudo que Deus coloca em minha vida, entendeu? Então, como eu já comentei algumas vezes, eu tive muitos recomeços, né? Que eu nasci no interior e eu voltei para a faculdade, já tinha as 3 filhas, né? E foi uma luta para estudar. E depois, quando eu peguei a inscrição na UAB em setembro de 85, no dia 11 de novembro de 85, eu perdi meu marido, que era uma pessoa perfeita, extraordinária, um pai, um esposo, filho exemplar. Então, foi isso. Que história linda. E durante 37 anos, eu fiz o meu melhor no Ministério Público. E eu fui testemunha. Você foi testemunha, que foi minha companheira de sala. Sim. Por alguns tempos. Então, é isso aí. Mas tudo com a ajuda de Deus, com a ajuda de vocês, com a presença dos colegas e de todos que sempre me deram muito apoio. E das minhas filhas, que hoje
Lá em casa existe até uma confusão, que eu não sei se eu sou filha ou se eu sou mãe. Isso é que é mais bonito, olha. Porque eu recebo tudo delas, sabe? Elas me tratam como se eu fosse filha delas. Mas é uma Até retribuição. comida eu recebo pronta todos os dias, das 3 casas, entendeu? Das 3 filhas. É uma dedicação muito grande, a nossa união e só cresce. Isso é O muito nosso bonito de carinho, ver. os meus genros são meus, eu os considero como filhos, são pessoas muito boas. As minhas filhas são perfeitas. Os meus netos e minhas netas, que são 8, são os maiores presentes de Deus que eu poderia receber em minha vida. E todos estão seguindo a linha, são estudiosos, Seguem lindos, os passos e os exemplos da os avó exemplos, e das mães e dos isso, pais. e tentando, né, para ver se a gente dá uma contribuição para melhorar no nosso mundo. Que a gente está precisando, tá? Muito tumulto. Doutora, a gente vivenciou uma época, né? Eu fui testemunha da época da senhora, em que as dificuldades de compatibilização de maternidade e das nossas funções eram ainda mais desafiadoras. Não que hoje não sejam, mas esse assunto não era nem comentado, digamos assim. Nós tínhamos que dar conta do trabalho e de sermos mães exemplares e promotoras exemplares. Hoje já há uma discussão em torno da maternidade e da compatibilização das funções, das nossas atribuições e da maternidade. E isso é um avanço muito grande, né? Mas eu vejo que a senhora fala das dificuldades com muita gratidão, né? Realmente, E eu acho que é por isso que a senhora recebeu tantas bênçãos, por encarar as dificuldades, mesmo tantas dificuldades, com gratidão. E por isso vieram tantas bênçãos. Graças a Deus. É muito linda essa história. Ela falou tanta coisa, né? Mas uma coisa interessante, ela falou muito da virada que ela deu na vida, né? Mas uma coisa interessante que ela não falou é que até a parte do falecimento do meu pai, ela era exclusivamente dona de casa. E uma dona de casa muito virtuosa, que cozinhava e cuidava da gente em tempo integral. Eu acredito que isso também nos deu uma base, claro, em todos os sentidos, mas também aumenta o tamanho da guinada que ela deu na vida dela, porque ela nem dirigia quando meu pai morreu. Ela era uma esposa do lar totalmente, e aí com a morte dele, ela já tinha... Só que ela tem essa característica de ser uma pessoa extremamente determinada, dedicada, muito inteligente, estudiosa em todas as fases da vida dela. E aí isso veio, né, e trouxe essa facilidade dela passar no concurso pela primeira vez, porque em todas as etapas de ensino da vida dela, ela se destacou. Então, isso também foi muito interessante, né, mãe? E Ana Paula, aproveitando a sua fala, você esteve num período distante da sua mãe, né? Um distante físico, porque eu tenho certeza que vocês sempre foram muito unidas, isso é nítido, né? E como foi esse período em que você acompanhava à distância a carreira da sua mãe, a trajetória da sua mãe? Então, é interessante que isso muitas vezes me serviu de consolo, porque a vida de mãe, ela traz muita culpa, né? Então, todas as vezes que eu me sentia culpada por estar na comarca, meus filhos aqui, etc., eu lembrava que isso nunca me fez falta, porque a gente conseguia manter todo esse amor, toda essa proximidade com ela longe, numa época que era difícil até falar pelo telefone. E a gente se via realmente no final de semana. É claro que tem muito também da minha avó.
de nós três juntas, eu acho, era tudo, mas assim, um conforto de amor, de sentimento muito grande que nos fez nunca se sentir sozinha, em nenhum momento, nunca sentir, ai, tá difícil, sabe? Isso não passava por nós, nunca, nenhuma vez. Só a gente tentava sempre dar força para ela, falar, não, tá tudo bem, tá ótimo. E vocês deviam sentir um orgulho muito grande. Bastante. O orgulho alimentava, mas também é esse sentimento muito forte de família, de ser amada, muito querida, né? Igual ela falou, talvez venha do meu pai também, um relacionamento muito estruturado e onde a gente sempre recebeu muito amor de todos os lados, lógico, principalmente dela, né? Que é a nossa progenitora, né? Foi o esteio, né? Foi que vocês tiveram. Sim. E em que momento você falou assim, eu quero seguir a carreira da minha mãe? Olha, interessante nesse aspecto que eu fui a primeira que desde pequena falei, né, que ia fazer direito. Eu não sabia se eu ia fazer concurso, isso aí veio para mim quando eu entrei na faculdade. Mas eu sempre quis, eu sempre admirei muito minha mãe, o meu pai também, que era advogado, e eu desde pequena eu falava, eu quero ser como eles. Então nunca me passou pela cabeça fazer outra coisa. E o concurso veio mais ou menos no meio da faculdade, a hora que eu comecei a entender de Ministério Público, né, estudar, aí juntaram duas admirações, né, pela minha mãe, pela figura que ela representava como provedora da nossa família, né, como dedicação e também realização profissional que ela sempre nos passou, e também a admiração pela figura do Ministério Público, que é ligada à promoção da justiça, né? Tanto que eu fui aprovada no concurso da Procuradoria do Estado logo que eu formei, né? E fiquei lá na Procuradoria por quase 4 anos, porque no primeiro concurso do MP que eu fiz, eu não fui aprovada. Tinha acabado de formar e fiz os dois, aí passei no da PGE, não passei no do MP. Aí quase 4 anos que eu estava lá na PGE, saiu o concurso de novo. Falei, ai, faço, não faço, fiz. E aí foi, né? Junto com a Liana, minha irmã, ela também já trabalhava, estava na Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, não foi só uma questão meio que de sobrevivência, porque todas nós tivemos escolha, todas nós saímos de outros cargos para ir para o Ministério Público realmente por uma vontade forte e especial de ser promotora devido a todo o exemplo que ela nos deu e a tudo que a instituição representa como promoção de justiça. Que lindo. Ana Paula, e hoje você é mãe de 3 filhos, né? E naquela época sua mãe encontrou dificuldades. Hoje você encontrou outras dificuldades para compatibilizar a maternidade e a carreira do Ministério Público. Mas, embora os tempos sejam outros, nós sempre encontramos dificuldades. Eu brincava aqui no início que nós queremos ser super promotoras e super mães. E como é compatibilizar a carreira e a maternidade? Lembrando que acredito que você já foi mãe numa época em que nós tínhamos uma licença maternidade já estendida. No meu caso, eu fui mãe numa época em que a licença maternidade era apenas de 4 meses. E também interrompia o estágio probatório. Hoje nós tivemos um avanço, não interrompe mais o estágio probatório. Conta um pouquinho como foi compatibilizar a maternidade e a sua carreira. Bem desafiador. Meu marido também é promotor de justiça. A gente, durante a gestação e o nascimento dos nossos filhos, eu estava num lugar e ele em outro, né? Então ainda tem isso, você ainda tinha que compatibilizar isso. Então, com a carreira dele. Foi lidar com muitas ausências, né? Com muito improviso. O que eu acho que melhorou
nesse decorrer da minha maternidade já, porque quando eu tive a Júlia, a minha primeira, eram só 4 meses, os demais já foram 6. Aí, quando eu voltei de licença do Davi, eu já estava grávida da Alice, e foi bem apertado, porque eram 3 crianças, né, da mais velha para o caçula são 3 anos e 8 meses. Aí as pessoas me encontravam e falavam, não, você não deu à luz? Eu falava, não, já é outra. Foi um atrás do outro. E eu pensava assim, eu vou, porque era meu sonho, né? Sempre foi. Também outro sonho, provavelmente inspirado na maternidade 3 dela. filhos. Eu queria 3, que eu queria tudo igual. E aí, foi muito interessante isso. Eu queria destacar que na minha 3ª gestação, eu tive um apoio que foi muito legal. Na época, o doutor Benedito era procurador-geral, talvez ele nem se lembre. E eu amamentava, era muito difícil. Todas 3 foi difícil, né? Mas os meninos já ficavam aqui. Eu falei, quando acabou minha licença, eu falei para ele, nossa, doutor Benedito, eu queria amamentar mais. É difícil, né? Difícil. E aí ele falou, não, eu vou arrumar uma pessoa para responder pela sua comarca até ela completar pelo menos 10 meses e você responde em outras promotorias aqui e fica tudo certo. Então ele me deu uma portaria por esse atestado de amamentação na época e eu fiquei até a Alice completar 10 meses, tirei férias, consegui amamentar lá até 1 ano, mas muito em razão dessa sensibilidade, né? E continuei trabalhando, porque eu queria trabalhar, né? Eu não queria também ficar de licença, mas eu queria amamentar. E hoje em dia ainda é mais fácil, porque as coisas são online. Na nossa época era tudo presencial. Tudo presencial. Não tinha isso de eu não ir para o trabalho físico, eu ia de manhã e à tarde. Então era tudo complicado de administrar, mas como diz minha mãe, os anjos vão surgindo, os momentos vão passando e a gente vai no amor, na fé e na vontade, né? Que linda história. É emocionante. Silvana, minha eterna chefe, né? Eu gosto sempre de falar, né? A Silvana foi minha chefe, né? Quando eu era servidora, analista do Ministério Público. E eu acho que foi o primeiro contato um pouco mais pessoal que eu tive, né? Eu trabalhei com excelentes colegas, né? Mas sempre um contato mais profissional, né? E a Silvana foi um contato mais pessoal que eu tive e de lá eu tive essa admiração que perdura até hoje aí pela humildade, pela humanidade, pela generosidade, né? E gentileza que a Silvana sempre trata a todos, né? Colegas, servidores, enfim, todos, né? Então, a minha admiração é eterna. Obrigada, querido. E Silvana, aqui a gente conversando, né? Conhecendo as histórias, como é que a carreira da doutora Zoélia, brilhante carreira, né? Exemplar, referência para a gente, influenciou de alguma forma a sua escolha pela carreira do Ministério Público? Então, desde criança que eu e minhas irmãs, nós presenciamos, né, esse desdobramento da minha mãe para conciliar, vamos dizer assim, 2 missões. Uma delas é ser uma profissional competente, né, uma profissional dedicada nos quadros do Ministério Público do Estado de Goiás, e a missão divina, né, que nós, como mulheres, temos, que é a missão da maternidade. Em 1987, né, quando ela ingressou nos quadros do Ministério Público, nós nos lembramos que a primeira comarca dela foi Alvorada do Norte. Nessa época, como minha mãe disse, né, tinha havido falecimento prematuro do meu pai e eu e minhas irmãs ficamos morando durante uns 5 anos com a minha avó paterna para estudarmos em Goiânia e viabilizar o trabalho da minha mãe no interior do estado. Nós nos lembramos de que ela saía todas as segundas-feiras, né, de Goiânia para trabalhar em Alvorada e retornava todos os sábados para nos dar o apoio, para nos dar o cuidado, o carinho, né, de maneira que nunca nos faltou, né, um suporte emocional, um suporte financeiro. Então, nós podemos dizer que foi um sucesso, né, esse desdobramento dela. E, assim, ao mesmo tempo que ela sempre trabalhou com muita ética, comprometimento, dedicação, ela nunca deixou faltar nada dentro de casa para mim e para as minhas irmãs.
Então, isso, de certa forma, nos inspirou muito nessa escolha profissional, né? Com certeza nos influenciou nessa escolha profissional que nós fizemos. E foi assim um grande exemplo, né? Toda essa luta que nós pudemos vivenciar juntas, né? E nós, como mulheres, né, sempre queremos conciliar essas duas missões, né? Ao mesmo tempo que eu e minhas irmãs visualizamos no Ministério Público a possibilidade de ter a independência financeira, que sempre foi muito incentivado por minha mãe, no nosso caso, 3 mulheres, nós também vimos a possibilidade, né, de servirmos a sociedade, no caso a sociedade goiana, né, da qual nós fazemos parte. E essa identidade de ter esse leque de atribuições para lutar pelos interesses da sociedade, nós não encontramos em nenhuma outra carreira jurídica, né, que nós ocupamos antes de ingressar nos quadros do Ministério Público. Então, dessa forma, né, por vivenciarmos vários anos esse trabalho da minha mãe com eficiência, com ética e, ao mesmo tempo, o exercício da maternidade, esse desdobramento aí nos inspirou, né? Ela conseguiu passar a paixão, né, que ela nutre pelo órgão ministerial para a gente, e nós somos muito felizes, né, dela ter nos dado esse exemplo, e somos felizes com a escolha profissional que nós temos, somos realizados como promotores de justiça. E, ao mesmo tempo, a gente sabe da nossa responsabilidade, né, em dar continuidade a essa história, que teve a contribuição valiosa da minha mãe, e teve a contribuição valiosa de grandes mulheres e homens também, né, do Ministério Público. A gente sabe que é uma instituição marcada por uma luta histórica, né, e construída com várias mãos, né? E nós estamos aqui para, juntamente com os nossos colegas, com o Murat também, que é meu colega, a gente, né, sempre deu certo para trabalhar, sempre nos apoiamos, esse apoio também para mim é muito importante, né? E estamos aqui para contribuir, junto com todos os nossos colegas, para bem cumprir, né, a nossa missão constitucional e a nossa missão ministerial. Bacana demais. E Silvana, não sei se você se lembra, né? Se puder compartilhar também, como é que foi a reação da sua mãe, da doutora Zoélia, quando você contou para ela que tinha escolhido a carreira do Ministério Público? Você se lembra como é que foi a reação dela? Ela sempre diz para nós, né, e diz para as amigas dela que ela é sempre orgulhosa, né, de nós 3 termos abraçado a mesma profissão. Ela sempre diz isso com muito orgulho, e a gente fica muito feliz, né, porque, como filhas, né, de poder dar esse orgulho para ela, porque ela sempre nos... ela deixou, assim, de fazer várias questões que para ela seriam importantes como pessoa, né, ela se doou demais para nós, né, então isso é muito importante para a gente, saber que ela se orgulha, né, de nós 3, do nosso trabalho, do nosso esforço. Então, com certeza, ela disse para a gente que ficou muito feliz, né, mãe? Eu acredito que sim, né? Porque nós, como mães, o que nós mais almejamos é o sucesso, né, profissional dos filhos, né? Então, ela nos deu toda essa estrutura familiar para que nós conseguíssemos, né, esse sucesso. Sempre nos apoiou nos estudos, sempre nos incentivou até a independência profissional, nunca nos deixou faltar nada. Então, eu acredito que ela está satisfeita, né, com o nosso esforço, né, em dar esse orgulho para ela, porque ela merece. Verdade. Silvana, eu estou me lembrando aqui quando nós trabalhamos juntos, né? Você como promotora, coordenadora da AGE, assessoria jurídica especial na época, e você era titular em Itumbiara. Né? Sim. Eu me lembro que a gente conversava entre os servidores, né? Porque na época o expediente era completo, né? Matutino, não era corrido, né? Era matutino e vespertino. E aí você passava, eu lembro disso, passava de manhã cedinho lá na sede do Ministério Público, pegava os processos, que eram físicos na época, né? Passava as orientações e pegava a estrada e ia para Itumbiara. E no final da tarde você ainda passava lá na sede do Ministério Público para entregar os processos corrigidos, para passar outras orientações, correções, e sempre assim, com uma gentileza, com uma leveza, com uma alegria, assim, que a gente ficava impressionado. E hoje, ouvindo a história da doutora Zoélia,
Hoje eu entendo o porquê, né? Você teve um exemplo, assim, que não tinha como ser de outra forma mesmo, né? Mas se você puder, e nessa época, salvo engano, seus meninos, a sua menina e seu menino eram pequenos ainda, né? Sim. Não que não seja, né? Porque ainda mais para os pais, né? São sempre pequenos. Mas acho que a idade era... tem idade, né? E como é que você se lembra de compatibilizar, né, essa situação com essa situação no interior e também acumulando, né, uma função tão relevante coordenando a AGE na época? Na verdade, assim, eu tive muito apoio da minha família, né, principalmente do meu esposo, do Fabiano, e da minha mãe, porque os meus filhos, eu passei 8 anos, né, em Itumbiara, fazendo esse percurso, Itumbiara, Goiânia, que eu ia segunda e voltava na sexta, né, e também como titular da AGE, né, na época foi o Dr. Eduardo, né, que foi o Dr. Eduardo Abdon, que foi o meu anjo, né, como vamos dizer aqui também, que compreendeu essa situação, porque meus filhos não se adaptaram em Itumbiara, eu tive que deixar os dois em Goiânia com o pai por causa da escola e porque eles não se adaptaram de maneira alguma. Então eu preferi tomar essa decisão. No início assim fiquei com um pouco de culpa, né, porque eu falei, nossa, que espécie de mãe que eu sou, né, que eu estou abandonando meus filhos para poder ir trabalhar. Mas depois eu fiquei tranquila, né, porque ao mesmo tempo eu me inspirei na minha mãe, parece que a história se repetiu nesse ponto, aí eu tive que deixar meus filhos trabalhar e retornar aos fins de semana para tentar e dar o suporte para eles também. Então, assim, muito desafiador essa missão de mãe, mas ao mesmo tempo, como a gente encontra muitas pessoas para nos ajudar, né, o apoio familiar, o apoio de muitos colegas de profissão, acaba viabilizando, né, com certeza. A gente sempre pensar positivo, pensar que, né, que dá conta. Tem várias mulheres na nossa situação, não somos somente nós, né? Então, nos inspirarmos umas nas outras, né, para podermos obter, né, esse sucesso aí, né? De todas as esposas do juiz, de todo o pessoal, de todos que eu chegava, em toda comarca, todo mundo me dava apoio. Gente, então, se falar o nome de uma, eu não omiti. Não, ela não falou, falou depois. Eu tive a mãe de um juiz, eu grávida do Arthur, a mãe de um juiz, que não admitia, eu morava num hotel, ela não admitia se eu não fosse jantar na casa dela todo dia. Aí eu ficava com tanta vergonha, aí o dia que eu não ia, ela mandava entregar comida no hotel pra mim. Então, assim, essas coisas... Nossa, eu tinha colegas que você carrega pro resto da vida, é uma gratidão que você carrega. Colegas que eu não conhecia, que todos os dias passavam em meu gabinete para ver como que eu estava, para me dar apoio. Não tinha nada, né? Não tinha um restaurante decente, não tinha nada. Mas é isso, a senhora tem alguma pergunta? Você ia falar da surpresa. Da surpresa, vamos pegar. Então, eu quero aqui acrescentar que até foi uma surpresa, além da alegria, foi uma surpresa para mim a escolha da mesma profissão de promotora de justiça pelas minhas filhas. Isso porque, em razão da distância que eu iniciei os trabalhos no Ministério Público, conduzindo a máquina de datilografia, naquela época, né, que não tinha quase estrutura, eu voltava em um ônibus. Eu sempre andei de ônibus durante todos esses anos que eu fiquei no interior, nunca fui de carro, sempre deixava o carro aqui, ia de ônibus. Então, eu chegava em Goiânia por volta de 3 horas da madrugada, porque em razão da precariedade, né, de ônibus, de oportunidade para chegar mais cedo. Até quando eu passava na rodoviária, o pessoal perguntava de onde que me conhecia, tanto que eu já passava, que eu não falei um final de semana, né? E então, como eu chegava de madrugada, ficava com elas o sábado, o domingo. No domingo, à noite, eu já ia dormir em Brasília para chegar em Alvorada do Norte cedo. Então, em razão dessas ausências, em razão dessas viagens e dessa correria, eu nunca demonstrei tristeza, eu não reclamava, porque eu não tenho nenhum direito de reclamar da minha vida até hoje, em razão de todas as bênçãos, da presença de Deus em todos os momentos da minha vida. Só gratidão.
pelas minhas filhas, pelos meus netos, por vocês, meus colegas, todos os integrantes do Ministério Público que sempre me trataram com muito respeito, com amor, com carinho, pelo apoio que eu sempre recebi dos juízes, das esposas dos juízes. E é assim que eu conduzi minha vida, mas eu fiquei surpresa realmente. Eu achava que em razão da minha luta, elas fossem escolher uma outra profissão. A Laliana, nossa querida colega, nossa referência também. E eu também te tenho como um exemplo, porque tentando compatibilizar, né, funções no interior, né, acumulando promotoria na capital e sou pai, né, de 3 meninos pequenos, também me espelho muito, né? Você tem 3 filhos, né? Sempre compatibilizou e sempre assim... Eu sempre me espelhei muito na sua atuação, principalmente no interior, né? Na época que você atuou no interior. Eu via você com uma atuação extrajudicial tão engajada, né? E falava, nossa, a Liana dá conta de fazer tudo isso, mãe de 3, né? Então eu tenho que dar conta também. E tentava me espelhar sempre, né? Conta pra gente como é que, se houve, né, alguma influência da sua mãe, da doutora Zoélia, na sua escolha pela carreira do Ministério Público, ou até mesmo das suas irmãs, né? Você como caçula, né? Das irmãs, da Ana Paula, da Silvana, se houve alguma influência. Sim. Primeiramente, obrigada, Murata. A admiração é recíproca, né? Eu também me espelho em você e me admiro dos seus resultados, né, como promotor de justiça. E é um prazer, né, poder dividir o exercício dessa profissão com você, com a Alice, com as minhas irmãs, com a minha mãe, né? Primeiramente, eu devoto a Deus, como minha mãe falou, né, a abertura desses caminhos para nós chegarmos até aqui. Mas no plano terrestre, vamos dizer assim, que ela é 100% a pessoa responsável pelo nosso destino, né? E aqui eu trago uma lembrança de criança muito forte, que quando meu pai tinha acabado de falecer, meu pai era bem festeiro, uma pessoa animada, que reunia muito, e as reuniões eram feitas muito na garagem da nossa casa, né? Então era comum a gente acordar no meio da noite com aquele barulho, as conversas, aquele ambiente festivo, né? Mas àquela altura ele já tinha falecido, era recente o falecimento, e várias vezes eu acordava à noite achando que estava escutando aquele mesmo barulho, né? E quando eu me levantava, desculpa. Era a minha mãe que eu via, sentada na cozinha estudando para passar no concurso. E isso é o exemplo que ela nos deu, né? Naquele momento crítico, ela se refez e isso foi a minha grande referência, né? Então hoje eu sou, minhas irmãs são o que nós somos por causa desse exemplo da minha mãe. E ao longo dos anos que ela veio trabalhando, né, foram 8 anos de interior, como ela falou, até ela chegar em Goiânia. Minha mãe esteve geograficamente distante de nós a maior parte do tempo, mas sempre, sempre, sempre presente, né? Nas nossas rotinas, nas nossas dúvidas. E em nenhum momento eu tinha nenhum pudor de me recorrer a ela, mesmo no meio da semana, né? Então era telefone fixo, a gente morava com a minha avó, uma grande guerreira também, nosso exemplo, nosso suporte também. E eu ia lá até a sala de visita para pegar o telefone fixo, eu ligava frequentemente, ainda naquela época, né? Na prefeitura, né, mãe? E eu ligava na prefeitura e falava, eu queria falar com a minha mãe. E a atendente falava, só 1 minuto, eu vou chamar. E a minha mãe, ela estava em audiência e no fórum, que era um outro prédio, né? Então, anos depois, quando eu estive naquela condição como promotora de justiça, fazendo minhas audiências, eu imaginava como tinha sido todo esse processo. Mas, enfim, em 100% das vezes eu era atendida ao telefone. E eu posso dizer que em 99% das vezes era para dizer, mãe, estou com dor de cabeça. Aí ela falava assim, pede um chá para sua avó. E aquilo
era o máximo do carinho, né? E era diário. Tem um episódio engraçado, né? Que eu ia fazer primeira comunhão, né, mãe? Esse merece ser contado. Eu ia fazer primeira comunhão. Ela estava em Pirenópolis e eu querendo muito chegar na primeira comunhão. Eu tinha feito a confissão, né? E aquilo era muito importante. E no dia a dia, né, a gente convivia bastante em família, com as meninas, as primas. A casa da minha avó era uma casa não só nossa, mas também uma casa de primas, né? Várias primas moravam conosco ao mesmo tempo, então nós crescemos nesse ambiente múltiplo, né? E por algum motivo, né, eu me preocupei, porque a minha irmã tinha falado alguma coisa na Paula, né? Que hoje eu já não me lembro o que mais era, mas eu precisei ligar para a minha mãe, né? E quando ela veio lá do fórum, todo aquele processo da ligação do telefone fixo, o que eu disse para ela foi: mãe, me ajuda, que a Ana Paula vai me fazer pecar. Então, assim, era o tipo de questão que a gente levava para ela num dia a dia, num contexto de distância, toda a atenção. Então, foram 8 anos de muita proximidade emocional, afetiva. E isso 100% nos encorajou a traçar os mesmos caminhos, né? Então, seguindo os exemplos aí da minha mãe, nas dificuldades a gente não se abate. Nossa vida não parou em razão da maternidade. A gente sempre lutou para conciliar muito bem, né? Então, fomos mãe no interior, nesse dilema de deixar filho, fazer audiência, né? Outra lição que eu aprendi com a minha mãe foi não separar os meus filhos, porque nós sempre estivemos juntas e isso foi riquíssimo. Nós somos unidas pela forma como minha mãe conduziu toda essa situação. Então, lá em casa, quando primeiro foi matriculado na escola, a Luísa, no caso, todos os 3 ficaram em Goiânia, né? E isso é muito doído para uma mãe, né? Porque os mais novos sofreram essa separação muito precocemente. Mas eu tinha isso numa clareza muito grande na minha cabeça. Onde um tiver, os 3 estarão. Então, eu nunca levei um para deixar o outro, por mais que a idade justificasse. E hoje eles não ressentem disso. Graças a Deus, eles são tão unidos como nós, não apenas dentro da minha casa, os meus 3 filhos, mas os 8 netos da minha mãe, né? Foram criados, 8 irmãos, né? São 8 irmãos, foram criados nessa filosofia. Eu, por muito tempo, chamei a sua mãe de minha mãe no Ministério Público, e ela sabe disso. Ela me recebeu na 7ª Criminal. Eu já conhecia a história da mãe de vocês por meio da minha mãe. Elas eram conterrâneas e contemporâneas. Doutora Zoélia, não sei se vocês sabem, estudou com a minha tia no internato. Então, nossas histórias familiares se entrelaçaram também no passado, né, doutora Zoélia, e até hoje no presente. Até hoje no presente. As nossas mães hoje são irmãs de oração num grupo de oração. Então, você disse que a sua mãe foi sua grande referência, mas a sua irmã, Silvana, foi a primeira a abraçar esse exemplo da sua mãe. E você e a Ana Paula chegaram juntas e irmanadas. Você disse da união e vocês foram unidas até nisso. Como foi esse momento? Conta pra gente. Olha, voltando um pouco na história, a minha mãe sempre foi o canal que nós tínhamos com o direito, né? Então, naquele tempo, onde não tínhamos acesso às provas, ao ambiente virtual, era ela que trazia para dentro de casa conteúdos, livros, e ela nos apresentava aquele mundo, né, que começou a nos fascinar. Mas Silvana foi a primeira que optou, né, por se aventurar aí no concurso público. E ela era servidora da Justiça Federal, né?
e tinha dificuldade para estudar, porque a carga horária ocupada, e mesmo assim foi uma luta grande. E quando ela foi aprovada, nosso coração se abriu mais para essa possibilidade, nós acreditamos mais que seria possível, né? Então, eu e a Ana Paula, quando prestamos também o nosso concurso, nós já estávamos cada um em um cargo público e a gente estudava junto, né? Então, a gente trabalhava de 8 às 18 e estudava depois do serviço. A gente ainda morava na casa da minha mãe, então a gente compartilhou esse momento de estudo. E, às vezes, cansada, ela lia um pedaço do livro, eu lia um pedaço do livro e assim a gente foi indo. Agora, não teve nada tão emocionante como o dia do resultado daquele concurso, sabe? Porque, para mim, foi uma mistura de emoções tão intensa, porque só servia se passássemos as duas ou se ficássemos as duas. Eu não queria nem para mim, nem para ela, mas para nós, né? Então, aquilo foi muito forte. Quando colocaram a lista lá na parede, né? Eu não sabia se eu procurava primeiro o nome dela ou meu nome. Então, foi outro momento muito emocionante e que traz muito dessa união que a minha mãe ensinou, né, para nós. Então, eu levo isso, nós todas levamos isso até hoje, a nossa união, esse torcer uma pela outra, viver a vida da outra, e assim os nossos descendentes também, e toda a nossa família. Foi tudo muito precioso, todos os nossos compartilhares foram preciosos, né? Esse do concurso foi muito forte. Eu lembro que a gente estudava junto, igual ela está falando, ela lia um pedaço, eu lia outro. Ela estava casando no meio do concurso. E aí ela falava, Ana Paula, eu vou parar. E eu falava, não, vamos, porque ou vai tudo ou não vai ninguém. Ou vai nós duas ou não vai nenhuma. E aí a gente rezava junto e pedia assim, ou passar as duas ou bombar as duas. A Deus. E Deus ouviu nossa prece e foi passando as duas, né? Em todas as fases, era muito interessante, foi muito maravilhoso, foi muito abençoado. E nas gravidez também foi muito lindo, porque Silvana engravidou primeiro e eu e Liana ficamos alucinadas, né? De paixão pela minha sobrinha. E aí nós engravidamos e vieram 2 meninas, depois Liana engravidou do segundo, e Silvana e eu vieram 3 meninos, e depois das nossas terceiras vieram 2 meninas, de modo que os nossos filhos compartilham todos os interesses, as mesmas escolas, as mesmas atividades extracurriculares, e eles convivem como irmãos também. E uma coisa interessante que minha mãe estava aqui comentando, que é importante a gente falar também da importância magistral, né, da minha avó, acho que a gente queria ressaltar, mas também todos os meus tios paternos, tias, primos. A casa da minha avó era uma casa alegre, cheia de amor, e quem levava e buscava a gente na escola eram os meus tios, que eram como pais para nós durante todo esse tempo que minha mãe não estava tão presente. Sempre tinha um tio, uma tia, um primo junto, além de nós 3 muito juntas, e ela pelo telefone. Então, realmente, a gente só tem a agradecer por ter tido, assim, mesmo nesses vários contratempos, uma vida cheia de muito amor, de muita partilha e de muitas bênçãos. Eu quero encerrar agradecendo Murata, a doutora Alice, né, a Associação do Ministério Público, pela oportunidade. E, acima de tudo, agradecer a Deus por me ter dado força, por iluminar meus caminhos, por me guiar, segurar na minha mão durante todos os momentos da minha vida. E por me dar força, né, e a oportunidade de tentar manter a minha família de pé, unida. E é isso. Muito obrigada. Que lindo. Gente,